Para que serve um projeto de lei? Vamos dar um exemplo para entender melhor. Nos anos de 2020 e 2021, o maior desafio de todos os países no mundo foi o combate à Covid-19. O Brasil, que até 2018 mantinha o Programa Nacional de Imunização, PNI, como referência mundial, perdeu toda a sua expressividade por falta de investimento da nova gestão do governo federal. Este quadro foi agravado a partir de 2020, com a pandemia, que também ampliou as desigualdades sociais no Brasil, fruto, na maioria das vezes, do descaso político que sofremos. Mas ela também incentivou muita luta e união de parlamentares compromissados com o povo brasileiro, principalmente por meio de projetos de lei que visaram proteger o povo mais pobre. Apresentar projetos de lei, também conhecidos como PL, que neste período da pandemia, por exemplo, enfrentaram o agravamento da miséria e da fome, é a etapa anterior de uma lei, quando ela está em debate no parlamento e depende da aprovação ou veto do Poder Executivo antes de entrar em vigor. Um projeto de lei é uma proposta que surge do compromisso de um ou mais parlamentares, ou das bancadas dos partidos, com um determinado tema de interesse público. Também pode ser de iniciativa popular, desde que cumpra os requisitos definidos em lei. Sempre é preciso muita conversa, articulação e apoio social para que o projeto de lei se torne lei após tramitar nas comissões e plenários. E deve ser justo e necessário. O projeto de lei PL número 1651 de 2021 é de autoria da deputada Benedita da Silva e visava assegurar aos beneficiários dos programas Bolsa Família e Auxílio Emergencial um período de carência de 6 meses para pagamento das faturas de energia elétrica. A pandemia não causou apenas desemprego, perda de salário e o fechamento de pequenos negócios. Ela afetou muito o acesso aos serviços públicos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesta questão foi o aumento da inadimplência da população no pagamento das contas de luz. O povo muito pobre começou a não ter luz em casa, porque apesar da pandemia, as concessionárias de energia continuavam cortando a ligação de quem não pagava. E isto me causou revolta e a consciência de que era preciso que a Câmara Federal se posicionasse. Por isto, articulei o PL 1651 para tentar conseguir dar um fôlego ao nosso povo já tão sofrido. A Benedita sempre teve um olhar, muito certeiro para essas questões da comunidade negra, da comunidade pobre, e na pandemia não foi diferente. A Benedita é uma pessoa extremamente sensível, E ela, vendo essas situações, ela fazia discursos, ela falava online, ela fez várias reuniões online com as organizações não governamentais e também orientava, tentava orientar para que o governo se mobilizasse. Os projetos de lei também podem ser feitos em coautoria. Em 2021, Benedita da Silva foi coautora de importantes projetos de lei, como o PL 29, que prorrogava o auxílio emergencial para os trabalhadores informais, o PL 1810, que suspendia a obrigatoriedade do pagamento do FIES até o final daquele ano, ou ainda o PL 823, que dispôs sobre medidas emergenciais de apoio à agricultura familiar. O projeto em coautoria é aquele em que mais de um parlamentar assina um PL com o objetivo de fazer ele tramitar mais rapidamente e com maior certeza de sua aprovação. E muitas vezes a coautoria é também feita com parlamentares de partidos diferentes, de regiões diferentes, mas que naquele tema têm uma causa comum.
leis como a do auxílio emergencial para os trabalhadores, incluindo trabalhadores da cultura, foram criadas por Benedita da Silva, em coautoria com outros parlamentares. A de maior destaque foi a Lei Aldir Blanc, que apoiou os trabalhadores e trabalhadoras da cultura impedidos de trabalhar pela pandemia. A Benedita, nossa querida Bené, trouxe muito essa questão, principalmente da cultura na pandemia, né? A cultura que foi o primeiro setor a parar e foi o último setor, tem sido o último setor a voltar. E a Benedita teve um papel muito, muito importante, salvador, que foi a criação da Lei Aldir Blanc. E a Lei Aldir Blanc começou naquele período emergencial, salvou, deu vida, matou a fome de muita gente, muitos fazedores de cultura pelo Brasil. E ela também trouxe o sentido e a necessidade nossa de ter uma lei da cultura permanente, que nem tem o SUS para a saúde, que nem tem o Fundeb para a educação, é a Lei Aldir Blanc para a cultura. E que bom que teve a Benedita da Silva sendo pioneira e colocando esse projeto, articulando para a aprovação dele e que daqui para frente mudou o patamar da questão do financiamento da cultura em todo o Brasil. Neste ano de 2021, nós que havíamos aprovado esta legislação em 2020, lutamos pela prorrogação da Lei Aldir Blanc, apoiando o projeto que veio do Senado Federal, porque entendíamos que a cultura não é apenas um importante patrimônio material e imaterial do nosso povo, mas também porque ela gera renda, emprego e assegura que milhões de pessoas que estão no palco ou por trás dele possam sobreviver e sustentar suas famílias sem cair na miséria e na fome. Em 2021, o PL 29 prorrogou por 4 meses, a contar de 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial pago ao trabalhador informal em virtude da pandemia de Covid-19. O valor mensal do benefício foi de R$ 600, conforme trata a Lei nº 13.982 de 2020. Este foi um dos projetos mais importantes em que fui coautora. Prorrogar o auxílio emergencial foi vital para impedir que milhões de pessoas, de famílias, caíssem na mais terrível miséria. E foi uma luta épica, porque o governo federal já havia se posicionado contra o auxílio de R$ 600 e queria apenas R$ 200. Conseguir a prorrogação foi um ato de grande importância, tanto para a Câmara dos Deputados como para o Senado Federal, que se colocaram ao lado do povo brasileiro. Senhor presidente, não é possível impedir que haja uma prorrogação do auxílio emergencial, auxílio esse que vai ajudar a essa população que está faminta, desempregada e miserável até dezembro. A importância que tem mulheres como a Benedita aqui no Rio, como a Luísa Erundina em São Paulo, que trazem toda essa bagagem histórica, essa competência e essa história de vida no parlamento, na política brasileira. Então, que bom que temos Benedita e ainda teremos ela por muito tempo aí, ajudando a ressignificar o Brasil, ajudando a fazer as reparações históricas que a gente precisa fazer e ajudando a trazer coisas boas para o nosso povo. O PL 3056 de 2021 proíbe o corte de energia elétrica durante o período de escassez hídrica às unidades consumidoras enquadradas na tarifa social. Isso significa que as camadas sociais mais necessitadas serão justamente as maiores beneficiadas. Este projeto de lei tem o mesmo sentido do projeto 1651. Garantir que a população mais pobre não fosse ainda mais prejudicada durante a pandemia com o corte do fornecimento de luz para as famílias que pagam a tarifa social. Eles são os mais pobres, os que vivem abaixo da linha da pobreza e não poderiam ser abandonados em momento tão grave. Falar da Benedita é reconhecer essa parlamentar que é uma mulher de origem pobre. E sendo uma mulher de origem pobre, ela sempre pensa o pobre no orçamento e o pobre dentro das políticas e propostas que ela sempre fez.
quem já viveu o boleto da conta de luz chegando e é de família de origem pobre sabe o quão é preocupante, o quão é angustiante para uma pessoa, chefe de família, um trabalhador, uma trabalhadora, garantir a energia para sua família, principalmente no período pandêmico. Já o PL 1374 de 2021 cria o desconto gás, um subsídio mensal pago pelo governo e destinado às famílias de baixa renda para a compra de gás de cozinha, o GLP. O PL 1374 teve como objetivo proteger a população mais pobre dos constantes aumentos do preço do gás. O gás de cozinha foi ficando cada vez mais raro nas cozinhas das famílias mais pobres do país, que muitas vezes voltaram a cozinhar no fogão a lenha. E é um serviço de primeira necessidade, com impacto na qualidade de vida e até mesmo na saúde das pessoas. Benedita nasceu para isso. Tá? Ela é uma pessoa que ela é um exemplo, né? Por exemplo, ela é um exemplo. A minha trajetória política tem tudo a ver com a história da Benedita. Ela foi assim a luz que pavimentou o nosso caminho. Ela foi a primeira mulher negra parlamentar, né? Aqui no Rio de Janeiro, vereadora, né? Eu fui até a Marielle falou isso nas últimas falas da Marielle, que a Benedita foi a primeira, eu fui a segunda, 10 anos depois da Benedita, e ela foi a terceira, 16 anos depois de mim. Então, ou seja, ela abriu um caminho para muito. Hoje nós temos várias mulheres negras que se candidataram, a Benedita é responsável por isso. A luta contra a desigualdade ocorre também ampliando as oportunidades para setores da população que vivem discriminadas ou são vítimas de atitudes abomináveis e ilegais, como o racismo. Benedita pauta sua ação parlamentar antirracista, também buscando ampliar o espaço da população negra. É o caso do PL 2067, de sua autoria. Benedita é uma inspiração para muitas gerações de mulheres negras assim como eu. Ela sempre teve um lado, foi o lado das populações negras, periféricas, de favela, da sua construção, né? Que ela vivenciou uma série de experiências, é uma mulher preta da favela e ela sempre colocou a sua atuação à disposição de lutar por dignidade, por implementação de direitos daqueles que mais precisam. O PL 2067 tem por objetivo abrir novas oportunidades para negros e negras, desta vez alterando a lei de licitações para que todo prestador de serviços contratados pelo setor público destine um percentual mínimo da mão de obra contratada para a execução do serviço a pessoas negras. Assim reduziremos o abismo que separa irmãs e irmãos negros e brancos. Nós sabemos que as maiores vítimas da miséria, da fome causada pela desigualdade são os pretos e as pretas do nosso país, que são também em maior número entre os desempregados. Um país que realmente seja socialmente justo, né? Com as mulheres, com os negros, com as pessoas das favelas, das periferias. Então, é muito surpreendente porque muitas vezes as pessoas não sabem das coisas que o Bené faz, né, em seu mandato, né? Qual a dedicação que ela tem às mulheres empregadas domésticas, a dedicação que ela tem pela classe artística, né? Ou as inúmeras ações que ela fez nesse período muito trágico da sociedade brasileira, que foi a pandemia, né? A gente tem que lembrar que ela é uma das componentes, né, de uma ação que era importante naquele momento, né? As pessoas de baixa renda não terem a sua luz cortada. Então eu acho que é isso que acontece com a Bené. Ela não perde esse foco. No último período, Benedita foi responsável pelo projeto de lei que colocou cotas dos partidos para negros e negras. Não apenas cotas de participação ou de necessidade de candidatura, mas também destinação de recurso, que é um grande gargalo para diversas das nossas candidaturas. Além disso, Benedita da Silva, enquanto esteve no governo do estado do Rio de Janeiro,
aprovou a primeira cota racial no vestibular. Benedita da Silva abre caminho para que jovens como eu e como diversos outros possam se colocar e se pensar na política. Ações parlamentares comprometidas em atender às necessidades do povo, sobretudo as camadas mais pobres da sociedade, ajudam a elevar o país a um estado democrático, política, social e economicamente. E este é e sempre será o objetivo da deputada federal Benedita da Silva. Ao lado do combate ao racismo, a luta contra a fome do povo e as desigualdades sociais são suas pautas diretas e a verdadeira base de sua trajetória e do seu mandato.